O tema que eu trouxe foi sobre as redes sociais, porque, para além de ser um tema muito atual, é um tema que eu acho que existe sempre alguma reflexão. De certa forma, nós pensamos assim, vamos falar de redes sociais, o que é que isto traz de novo, não é? Nós sabemos todos um bocadinho de redes sociais, todos, de certa forma, lidamos com as redes sociais. Parece que não há muito mais a dizer, não é? Mas eu acho que nós é bom, se calhar, vermos a perspectiva das redes sociais de uma forma cristã. O que é que isto também implica na nossa vida como cristãos? O que é que podemos aproveitar das redes sociais como cristãos e fazer algumas reflexões que nos ajudem a usar as redes sociais de uma forma sábia e de uma sabedoria que só Deus nos pode dar. E eu gostava também de começar um bocadinho com a história das redes sociais. Qual é que vocês acham que foi a primeira rede social que surgiu na net? Isto é claro, com um bocadinho de interação, um bocadinho de... Eu não percebo nada. Também eu não não. percebo nada disso, Ruth, porque eu nem tenho redes Não. sociais, portanto não sei. Pois eu sei, Cláudia, isso eu sei. Não sei se foi o Twitter, mas penso que havia um nome antes do Twitter. Capaz. É Facebook. Casa do Facebook até houve um que era Wi-Fi. Mas ainda foi. Mas eu vou-vos levar a uma altura que eu acredito que a maioria não conhece. Vou-vos levar para 1994. É assim, eu entrei na faculdade em 1993, na Faculdade de Ciências. Nós falávamos de redes de computadores, mas nessa altura ainda ali, numa licenciatura de informática, não falávamos de internet. Aliás, era algo que na sociedade não se ouvia falar. Era algo reservado mais à parte académica, por assim dizer. Mas eu vou-vos mostrar como é que era uma rede social. Isto já era uma rede social em 1994. Então, vamos ver se... vir aqui. Estão a ver? Este Portugal virtual. Okay, Com essa qualidade de imagem. Vejam que isto eram em computadores que não eram necessariamente, às vezes eram terminais. Os desenhos eram feitos no chamado ASCII, que é com caracteres. Estão a ver ali aquele lindo mundo, não é? Tudo feito ali com caracteres. E esta foi das primeiras foi a primeira rede social que eu entrei. E foi quando começou, isto foi esta rede social, por assim dizer, estamos a falar aqui em Portugal. Não estamos a falar do início da internet, atenção, estamos a falar mesmo das redes sociais. E esta rede social foi a primeira que eu entrei. Se conseguirem aqui ver, não sei se vê o meu rato, conseguem ver o meu rato aqui mexer? Sim. Então aqui diz Give me a name, nós punhamos aqui um nome. Se não existisse esse nome, que normalmente muitas vezes usavam um nome de uma flor, ou nome de qualquer coisa, não era um nome real, era chamado nickname. Eu, por acaso, fui extremamente original, uma colega minha, eu pus Ruth, ela pôs Carla, nós fomos muito originais. E depois, se não houvesse esse nickname, apareceria ali para pormos uma password e redefinir a password ou confirmar a password. Então era assim que nós entrávamos numa rede social. E como é que nós víamos lá dentro? Só para terem uma noção. Vocês estão a ver aqui, isto eram nomes. Eu apanhei isto das imagens que entretanto encontrei. Isto era assim, tinha aqui o nome das pessoas, um Atai, um Pix, um Silver, uma Cibel, um Noviço. Isto eram os nomes. Depois à frente podia-se pôr uma descriçãozinha. E se vocês virem aqui, tem montanha, clareira, tem... Isto era assim. Dentro desta rede social realmente bastante virtual, havia salas. Então, as pessoas podiam estar numa sala comum e conversarem todos, ou podiam entrar em salas individuais e conversar dentro dessas salas. Mas isto tudo de uma forma muito
arcaica comparado com aquilo que são as redes sociais hoje em dia. Aliás, nesta altura, ainda praticamente não existia o que nós conhecemos dos browsers, onde nós vamos ao Google, vamos ver as imagens, não havia nada disso. Era uma coisa completamente impensável. Era tudo basicamente desta forma. Por volta de 1995, apareceu uma revista que era a Cybernet. E essa revista veio marcar um bocadinho o início da internet aqui em Portugal. Porquê? Porque foi quando começou a internet a generalizar-se para as pessoas ditas comuns, a não estar só dentro dos meios académicos, porque daqueles talkers que eu vos mostrei, que foi o início, onde eu conheci até alguns adventistas, lá também passeavam. Esta revista foi, de certa forma, o início da internet, porque deu a conhecer um bocadinho o que era a internet, deu algumas informações e começou também a espalhar-se o acesso à internet em casa das pessoas, o que era ainda muito raro, muito arcaico, ainda eram aqueles modems ligados aos telefones, ou seja, era outra realidade, não é? Mas já começaram a internet a ser conhecida. Só para vocês terem uma ideia, eu quando falava da internet às pessoas ali em 94, mesmo em 95, as pessoas não sabiam o que era a internet. Eu começava a explicar que era uma rede em que as pessoas podiam falar, em que se ligavam, ou seja, as pessoas não tinham a noção. A partir daqui começou a haver a noção. E se virem aqui ao lado, onde diz stalkers, estão a ver? Aqui eram alguns das chamados redes sociais da altura, alguns os mais conhecidos. E se vocês virem aqui, não sei se quem tem telemóvel provavelmente será mais difícil, mas está aqui um que é dito escutismo. Isto foi um talker que eu criei com a ajuda de um rapaz do técnico. Era meio clandestino porque eu tinha que lançar durante o dia na máquina, porque isto eram em máquinas, não sei, vocês, quem tem computador talvez consiga ver. Por exemplo, este aqui que eu fiz, o virtual escutismo diz student.cc.fc.ul.pt, FC, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Portugal. Então, o que é que eu fiz? Eu, como vi que haviam vários destes stalkers, estas redes sociais primitivas, eu pensei, por que não fazer qualquer coisa que desse algum testemunho? Então eu resolvi criar este virtual escutismo, onde, como eu vos mostrei atrás, haviam salas, e eu tinha várias salas, desde o acampamento, eu lembro-me de ter uma sala de oração. Então, mesmo assim, os meus filhos perguntavam, mas alguém entrava nesse talker, não é? E disse, entravam, por acaso, graças a Deus, entravam. E era uma forma também de fazer a diferença. Isto já para dizer que nós podemos sempre usar dentro das nossas capacidades e conhecimentos, a internet e as redes sociais para fazermos a diferença e trazermos algo que possa levar as pessoas também para mais perto deles. E esta, na altura, foi uma forma. Só para vos mostrar aqui os computadores, não é? Que na altura eram usados, estes terminais que muitas vezes eram a preto e verde, a preto e laranja, preto e branco, eram assim estes terminais. E isto aqui, eu não estou nesta fotografia, mas isto foi, lá está, já uma rede de amigos, isto já era o início das redes sociais, isto foi cerca de 1997, 98, estão aqui alguns que eram meus colegas, isto foi na Faculdade de Ciências, estão aqui colegas meus e amigos meus da altura, e já dizia, conversam todos os dias na internet com nomes inventados, contam um pouco das suas vidas, regularmente encontram-se em jantaradas e dizem o resto. Afinal, a nova tecnologia não afastou as pessoas. Por acaso eu não ia às jantaradas, confesso. Mas isto era os sítios, vejam só os computadores da altura. Hoje em dia, com o telemóvel, nós já fazemos tudo, não é? Naquela altura nós usávamos estes computadores já mesmo em cursos de informática ainda usávamos estes computadores arcaicos e antigos. E curiosamente também, só uma curiosidade, talvez por haver tão pouca coisa na internet, eu lembro-me que havia um suplemento do Correio da Manhã, que era o Fórum Jovem,
E na altura pediram-me se podia, porque eu tinha uma página, usava-se muito ter uma página pessoal na net. E tínhamos uma fotografia, tínhamos o que é que gostávamos, assim uma apresentaçãozinha, porque era um mundo muito reduzido. E lembro-me de pedirem para fazer uma reportagem. Foi muito engraçado porque saiu essa reportagem no Fórum Jovem. Confesso que no meio de tantas mudanças e perdi a revista ou perdi o jornal e hoje não tenho essa referência. Mas foi, lá está, estão a ver a diferença de uma época para a época que nós vivemos agora, em 2023, completamente diferente. Só para verem aqui um bocadinho as estatísticas, quantas pessoas têm assinatura de internet? Vocês estão a conseguir ver o gráfico? Ok. Vem aqui 1997, mais ou menos aquele período que eu vos apresentei. Nós vimos aqui 88 mil indivíduos, cerca de por aí. Era residual, mesmo nós na faculdade, nós tínhamos que fazer os nossos trabalhos de redes de computadores e tudo na própria faculdade. Nós não tínhamos acesso nem a entrar nos computadores da faculdade, ou nos sistemas, através de casa. Era tudo feito na faculdade, o que hoje em dia já é impensável. As pessoas fazem-no a partir de casa, quem está na licenciatura de informática, engenharia informática, por aí fora já tem essa facilidade, mas naquela altura tornava-se um bocadinho difícil de limitativo essa situação. Mas se vocês forem ver, até cerca de 2021, vejam o aumento da quantidade de pessoas, da presença na internet de pessoas. Isto foi uma coisa abismal em cerca de 20 anos, por assim dizer. E já agora, dando aqui mais alguns dados, e reparem que 2019 são dados anteriores à pandemia. E em 2019 diz que já 80,9% dos agregados familiares em Portugal têm acesso à internet em casa. Vejam a quantidade, mesmo assim, de acesso que os portugueses têm à internet. E diz que 80% dos utilizadores da internet, ou seja, 80% desses 80%, participam em redes sociais. Com isto, nós já começamos a perceber que o acesso à internet passou a ser generalizado, já não é como era naqueles primórdios que eu vos mostrei, e as redes sociais passaram a ser, vamos assim dizer, algo que quem não está na rede social como a Cláudia é quase como se não existisse, não é? Mas brincadeiras à parte, hoje em dia as redes sociais passaram a ser quase que algo comum à vida de cada pessoa. É quase como ter um cartão de cidadão na net, é ter uma rede social. Mas as redes sociais podem ser várias, hoje em dia pode-se dar essa definição a várias. Aqui numa notícia da TSF tirada em novembro de 2022, ou seja, já muito recentemente e já pós-pandemia, nós vimos que mais de 88% das famílias portuguesas têm ligação à internet em casa. Vejam 2019 para 2022, já aumentou praticamente 10%, não vamos dizer 10%, mas foi quase. Já podemos dizer que cerca de 90% da população portuguesa está conectada. E nós podemos perguntar assim, ok, tudo bem, deve ser em Porto, Lisboa, Coimbra e talvez em Faro. Se calhar inicialmente seria mais assim. Mas Deus não faz nada por acaso. E esta pandemia veio alargar o acesso à internet. E nós vemos aqui também dados do INE, o Instituto Nacional de Estatística, que devido à maior urbanização e ao maior número de redes de infraestruturas, claro que existem Porto, Lisboa, Coimbra, nas grandes cidades, a utilização da internet era acessível à maior parte da população residente no litoral, enquanto no interior este acesso era complicado. Ou seja, há algum tempo atrás, este acesso era mais limitado às zonas mais urbanizadas. E, contudo, a partir do início da pandemia, em 2020, tornou-se necessária a implementação do teletrabalho. Nós sabemos que muitas pessoas tiveram que passar para teletrabalho e isso implicou que também tivessem acesso à internet, o ensino à distância. Sabemos que as crianças e os jovens passaram para o ensino à distância e isso também teve que criar condições para que houvesse maior acessibilidade, o que não quer dizer que ainda haja diferenças e ainda haja, infelizmente, que o acesso não seja
completamente igual para todos, mas criaram-se mecanismos para garantir o acesso à internet da população do interior, pelo que a sua utilização aumentou de forma considerável nesta região. Portanto, o aumento no litoral não foi notório no interior que aumentou. E isto porquê? Por causa da pandemia. A pandemia veio, de certa forma, marcar aqui uma diferença e que Deus também preparou esta pandemia, ou permitiu esta pandemia para ajudar o seu povo a preparar-se de muitas formas. E mesmo o acesso à internet passou a ser muito mais generalizado e nós vamos ver como isso também é importante. Só para termos uma noção também a nível mundial, diz que cerca de 60% da população são utilizadores ativos. E que, como nós calculamos, não é? Os continentes onde há maior acesso é no continente americano, no norte-americano, na Europa, na América Latina. Claro que há continentes como principalmente a África, são aqueles que têm menor acesso. Mas mesmo assim nós já vemos um crescimento muito acelerado. Isto quer dizer que, embora possa neste momento estar mais baixo comparativamente aos outros, nós temos que considerar que o crescimento está a ser muito rápido. Nós vimos em Portugal, em 2 anos, cresceu 10%. Se calhar, em 20 anos, demorou a crescer muito mais do que se calhar em 2 anos a nível de velocidade. E eu gostava de trazer este texto que Jesus falou já no fim, pouco antes de partir. E as últimas palavras de alguém são sempre importantes, não é? Quanto mais as de Jesus. E ele disse assim aos seus discípulos: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Eu agora pergunto-vos, perante tudo aquilo que nós vimos, a nível da presença das pessoas na internet, da forma como elas passam tempo na internet, se calhar até demais. Será que Deus não quer utilizar as redes sociais? Eu falo aqui de redes sociais, mas eu posso falar de internet. Podemos falar de blogs, podemos falar de várias coisas também que existem na internet e estudos bíblicos online, outras coisas. Será que Deus não quer utilizar a internet para fazer chegar a mensagem às pessoas? Já pensaram como a presença, como nós podemos entrar na casa das pessoas sem ter que pedir licença quase? Já repararam como as próprias pessoas podem nos encontrar ou podem entrar em contacto connosco sem nós sequer nos apercebermos de que elas estão a visualizar aquilo que nós pomos? Então, realmente, se nós repararmos, isto é curioso, Jesus, quando chamou alguns discípulos, ele disse Jesus, sigam-me e eu vos farei pescadores de homens. Aqueles pescadores usavam redes. E isto também é uma rede. A internet é uma rede. De certa forma, é uma rede que Deus também nos chama a usar para chegar às pessoas, para pescar homens e mulheres, muitas vezes também ansiosos por saber mais sobre Jesus. E essa é uma missão que nós temos como cristãos e como adventistas. Nós somos um movimento também para levar as boas novas da vinda de Cristo, para levar a verdade. E esta é certamente uma ferramenta que Deus está a pôr ao nosso alcance para que nós possamos ser esses pescadores de homens que Deus quer que nós sejamos. No caso, aqui mais mulheres pescadoras. Estas eu pus aqui como as redes sociais mais usadas em Portugal. Alguém conhece os símbolos? Eu não pus os nomes. Foi só para testar. Cláudia, sabes qual é esta primeira azul? É o Facebook, depois é o Instagram, tem o YouTube e tem o WhatsApp. Depois tem uma ali a preto que eu não sei o que é. Olha, também mal sabia. Essa é É para os mais TikTok. novos. É o TikTok, sim. Poderíamos ter que pôr aqui o Telegram, o Signal, podemos pôr aqui outras coisas. Eu pus estas porque eu acho que são aquelas que são mais usadas.
e foi só mais para dar aqui um relevo, que são as redes que talvez muitos de nós mais usamos. São um bocadinho diferentes. Por exemplo, nós vemos o Facebook. O Facebook é mais aqui, o Instagram tem aquela característica mais de rede social, de partilha, de informação, às vezes mais de fotografia, de fui ali, ou então partilhas também que nós podemos fazer de textos bíblicos, de vídeos que são relevantes, podemos partilhar várias, o TikTok também. Ouvi dizer que desde que a maioria dos mais velhos foram para os Facebook, os jovens emigraram todos para o TikTok. Mas a verdade é que são lugares onde nós podemos encontrar pessoas. Temos o YouTube, que é outra forma, mais a nível de publicação de vídeos, e temos o famoso WhatsApp, em que nós trocamos, por exemplo, nós estamos aqui ligadas pelo WhatsApp, porque há um grupo no WhatsApp, não é? Que a Cláudia formou, no qual nós podemos comunicar. Isto para dizer que todas estas redes têm coisas boas, têm coisas más. É como uma faca. Uma faca pode servir para cortar uma maçã ou para cortar o pescoço a alguém. Não é verdade? Depende do uso que se lhe dá. Por exemplo, uma bengala. Uma bengala é extremamente útil, às vezes, para os idosos, não é? Mas não sei se já ouviram falar de crimes cometidos de idosos que já mataram outros idosos com bengalas. Portanto, é assim, às vezes não é, há coisas que podem ser usadas de uma forma positiva ou de uma forma negativa. E nós temos que ter isso em consideração. Isso passa pela televisão, passa por muita coisa que nós temos que ver. O título falava também redes sociais aliadas, não é? Ou potenciais inimigas. Eu gostava de ver isto de uma perspectiva cristã, porque vejamos uma coisa. Nós podemos, e este tema poderia alargar de tal maneira que ficávamos aqui a manhã toda e não chegaria. As redes sociais têm extrema utilidade. Nós, até a nível profissional, pode ser de extrema utilidade. Mas eu gostava de ver a utilidade das redes sociais no evangelismo e nesta comissão evangélica que Deus nos deixou e como é que nós podemos aproveitar as redes sociais. Depois veremos alguns perigos, mas gostaria de começar para nós pensarmos como é que podemos aproveitar. Nós temos que considerar que há uma presença generalizada da população na internet, como nós vimos em Portugal. Vamos agora pensar em Portugal. Portugal tem 90% de pessoas ligadas à internet. Já pensaram a quantidade de pessoas às quais nós podemos chegar se tivermos vontade e se pusermos nas mãos de Deus o nosso acesso à internet de forma a poder levar o Evangelho a outros? Já pensaram a quantidade de horas que as pessoas muitas vezes lá estão perdidas a vaguear, muitas vezes a andar para cima e para baixo sem saber o que fazer? E que nós podemos aproveitar isso. Portanto, o facto de haver tanta presença humana nas redes sociais é também um foco que nós devemos ter em pensar. Eu devo aproveitar para levar a mensagem aos outros. E lembrando que mesmo os mais velhos, que se calhar há um tempo atrás a literacia deles a nível informática era baixa, particularmente depois da pandemia, nós vemos pessoas, mesmo no lar, e aqui vamos falar de várias redes sociais, e por exemplo, o WhatsApp, podemos considerar também uma rede social. Há muitos idosos a usar o WhatsApp. Não se esqueçam que muitos ficaram fechados em lares, ficaram fechados em casa sozinhos. E isto foi uma forma deles conseguirem comunicar com as famílias, verem os filhos, verem os netos. E eu tenho uma tia, por exemplo, que tem já uns 87 anos, não parece, parece uma jovem de 70, mas ela comunica pelo WhatsApp, ela manda fotografias, ela fala, responde. Por isso, nós podemos chegar até aos mais idosos, que muitos podem não ter a mesma agilidade, mas nós vemos, por exemplo, em reuniões Zoom,
ou no nosso caso, Deixámos-te vídeos, ouvir. quais Ok. gabinetes, diz? Deixámos-te ouvir durante uns segundos. Foi. Eu estava a dizer que... Não Eu continuei ouvindo. Estão a ouvir bem agora? Sim, 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 sim. sempre escutei. Ok. Ok. Eu estava a dizer que mesmo nas reuniões de, de oração que nós fazemos na igreja, na nossa igreja por Zoom, a verdade é que nós vemos mais de metade, às vezes são pessoas idosas, e quando somos idosos, em mais de 70, por aí. Portanto, isto para percebermos que realmente a internet está recheada de pessoas. E cheguemos às pessoas não só adventistas, mas também de outras denominações, algumas delas não cristãs, assim como mesmo agnósticos e ateus. Eu vou-vos dizer, por exemplo, no meu Facebook, eu sou um bocadinho criteriosa. Normalmente aceito aquelas pessoas que eu já conheço. Mas aceito algumas pessoas também que eu não conheço tão bem e que eu sei que eu posso dar algum testemunho para elas. E é curioso que eu tenho lá pessoas, mesmo professores que eram dos meus filhos e mesmo outras pessoas que não têm nada a ver com a igreja, nem se interessam sequer por coisas espirituais. E já pus vídeos, por exemplo, deles a cantarem na igreja, outras. Aliás, já pus publicações de textos de Ellen White sobre professores, sobre escola, sobre educação, em que professoras são completamente até anti-cristãs, que põem gosto e que eu fico espantada como é que, não é, mesmo em músicas cristãs, elas põem, claro que é porque estão ali, se calhar o Miguel e a Raquel, mas isso também faz com que é um isco, de certa forma, para elas verem e ouvirem ali a mensagem que está. E isto também pode ser uma forma de nós chegarmos às pessoas, as nossas redes sociais, às vezes aqueles amigos que nós sabemos que até nem querem saber de nada, mas nós, ao pormos essas coisas, nós vamos chegando às pessoas. E outro fator também muito interessante para nós usarmos as redes sociais como evangelismo é que há inúmeros países que a língua oficial até é o português. E, para além de tudo, nós podemos chegar ao Brasil, à Angola, não é? A vários países, mesmo só usando o português. Eu estou a falar de nós usarmos em português, já nem estou a falar de nós usarmos outras línguas. E para além destes países que têm uma língua oficial, por assim dizer, ou falam português, nós ainda temos espalhados pelo mundo pessoas, imigrantes portugueses e de outros países de língua portuguesa, que nós conseguimos alcançar através das redes sociais. Já vos aconteceu de estar em reuniões Zoom e aparecerem pessoas que estão num país do norte da Europa, ou na China, ou no Japão, mas que são brasileiros, portugueses, que se juntam a nós através das redes sociais. Eu acho curioso, porque realmente o sentido aqui de alcance passou a ser mundial, global. E isto também mostra um bocadinho os sinais dos tempos em que estamos a viver. Deus está a permitir que cada vez mais estas ferramentas cheguem onde nós, se calhar, não chegaríamos. Antigamente, nós vimos os missionários e vimos como até para o Adventismo chegar a Portugal, a dificuldade que foi para aqueles missionários trazerem e implementarem aqui. Hoje em dia, sentada no conforto do meu sofá, ou da minha secretária, eu posso levar a mensagem a muitos lugares. E isto nós temos também que ver como uma vantagem que Deus nos deu. Outra forma, lá está, é poder testemunhar a familiares e amigos não adventistas que nós não temos tanto contacto regular, mas que, de certa forma, como há pouco dizia, também com aqueles que não são cristãos e adventistas, nós também podemos chegar. Então é uma forma de nós levarmos a mensagem a estas pessoas que, se nós fôssemos falar com elas diretamente, se calhar elas não quereriam muito falar no assunto,
mas desta forma elas, se calhar, vão espreitar, vão ver, vão ter curiosidade, às vezes, de acessar, porque muitas vezes estas pessoas, como ninguém as está a ver, por trás de um ecrã, elas às vezes têm curiosidade de saber um pouco mais sobre aquilo. Eu lembro-me de uma professora de História, da Raquel, que é minha amiga no Facebook, e uma vez eu falei sobre o sábado, expliquei algo sobre o sábado, e ela disse, isto é verdade. E vindo uma professora de História, mais curioso é, não é? E não é uma pessoa necessariamente religiosa. Agora eu gostava só de entrar aqui nos perigos. Vamos ver o perigo da hora. Já estamos no perigo da hora. E gostava de ver alguns perigos, porque é também importante nós termos isto em atenção. Gostava já de passar aqui para uma parte que é repartilha de conteúdos e fake news. Isto aqui nós temos que ter atenção a isto. Estão a ver este bonequinho vermelho? Imaginemos que nós somos o bonequinho vermelho e que este nosso amiguinho aqui verde é um amiguinho que nós temos. Isto é uma escala mínima. Ninguém normalmente partilha nada só com 3 amigos. Quando a gente gosta de partilhar, vai logo assim uns 30, 40, 50. Depende da lista de cada um, não é? Eu estou a falar aqui na repartilha de conteúdos. Não sei se já vos aconteceu de receber um bom dia com flores de uma pessoa, depois aparece esse mesmo bom dia no outro lado, com de outra pessoa, até que vocês já receberam aquela mensagem ou alguma informação umas 5 ou 10 vezes, pelo menos. Isto acontece com alguma frequência. E o que é que nós temos de ver aqui? Uma pessoa partilha com 3. Agora reparem nesta situação. Estão a ver aqui, o meu rato desapareceu. Estão a ver aqui, ele partilhou com 3. Mas curiosamente, nesses 3, um deles também era amigo do verdinho. E foi partilhar. Então o verdinho recebeu do vermelho e ainda recebeu aqui deste. Já recebeu 2. Agora, estes outros também foram partilhar essa notícia. Então o verdinho recebeu deste primeiro, recebeu deste aqui, recebeu deste aqui. Ou seja, estão a ver os verdinhos, é quando ele recebe. Porque isto vai-se espalhando, espalhando, espalhando. Estão a ver a magnitude que alcança uma mensagem reencaminhada? Nós podíamos dizer. Mas isto é evangelismo. Só que quando nós fazemos uma repartilha de conteúdos que não é pessoal, eu estou a fazer uma mensagem que já alguém mandou, o que é que pode acontecer? Eu posso estar-me a tornar enfadonho para os outros. E isso que nós temos que ter cuidado, para não sermos enfadonhos, porque às vezes acontece. Ou há um Feliz Natal, nós apanhamos uma mensagem e estamos a mandar essa mensagem, mandar por uma série de pessoas, o que se torna um bocadinho enfadonho. E as fake news? Nós temos que ter cuidado primeiro. As fake news são as notícias falsas. Mesmo no mundo religioso, há muitas notícias falsas que acontecem. Até textos de Ellen White falsos, caso ainda não tenham esse conhecimento. Há anos anda a passar aí um texto falso que eu confirmei no White Stage há muitos anos e infelizmente ainda continua a passar. Mas também há notícias do Papa, há notícias de muita coisa. E já aconteceu, até foi a minha filha que recebeu, de uma irmã de igreja, que repartilhou um conteúdo. Eu disse, Raquel, isso aí não é, porque isso aí é um conteúdo de 1900 e carqueiros, ou 2000 e pouco. E isso aí não é. E essa irmã, coitada, na sua boa vontade, faz esta partilha e espalha, isto é como folhas espalhadas, depois é difícil apanhá-las. E partilhou essa fake news. O que é que aconteceu? A seguir teve que mandar outra mensagem a desmentir o que tinha dito, a pedir desculpa e que estava tudo errado. Portanto, muito cuidado com este, pegar numa mensagem e começar a partilhar. Tentem partilhar coisas vossas, coisas mais personalizadas, porque isto é um perigo. Estava aqui a dizer, uma repartida, neste caso, chegou 5 vezes à mesma pessoa. Agora multipliquem por, em vez de 30 amigos, por 10. Chegava quase 50 vezes à mesma pessoa. Pode não acontecer isso, mas se nos chegar 5 ou 6 ou 7 vezes a mesma mensagem, nós começamos a ficar um bocadinho cansados. Um perigo, usar as redes sociais para se promover e ficar à espera de gostos e seguidores. Isto é um perigo mesmo entre os cristãos. Muitas vezes faz publicações e está-se mais preocupado em se temos seguidores. Se puser um gosto, isto até cria ansiedade.
Ai, deixa-me ver se puseram um gosto na minha publicação. Quantas pessoas é que já viram o vídeo? Quantas pessoas é que gostaram daquela publicação que eu fiz no WhatsApp? Quantas pessoas viram o meu estado? Então, isto passa a ser um objetivo em si, e não é esse o objetivo. Ela não é que tem um texto que eu achei muito adequado, apesar de ter sido escrito já há tanto tempo, mas adequou-se muito bem. Diz assim: muitos dos erros cometidos pelos professos servos de Deus são resultado do seu amor próprio, o desejo de aprovação e da sede por popularidade. Vejam se isto não é um bocadinho o que acontece muitas vezes nas redes sociais, se é um dos perigos. E eu substituí isto desta forma: muitos dos erros cometidos pelos professos servos de Deus são resultado de exibicionismo, às vezes aquela selfie, ou estou a ajudar alguém e estou a tirar uma selfie para depois poder pôr no Facebook, não é? O desejo de likes, não é que nós tínhamos aqui atrás, o desejo de aprovação é o desejo por likes, e a ser de popularidade é o desejo de ter seguidores. Isto, no fundo, nós temos que ter muito cuidado como cristãos. Quando entramos nas redes, não é para nos exibirmos, não é para procurarmos likes, não é para procurarmos seguidores. O importante é aquilo que nós vamos transmitir, não tanto este feedback que nós vamos receber. Depois, ser coerentes entre aquilo que professamos como cristãos e aquilo que publicamos. Posso-vos dizer uma coisa: é impossível, é difícil sermos coerentes nas redes sociais se não formos coerentes como cristãos. Se vivermos um cristianismo de fachada, dificilmente vamos conseguir ser coerentes numa rede social. Em Isaías 3,9 diz: o aspecto do seu rosto testifica contra eles. E como Sodoma, publicam o seu pecado e não o encobrem. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmos. Quantos de nós têm amigos, muitas vezes no Facebook, no Instagram, que é mais propenso a estas coisas, e às vezes vemos membros da igreja que parece que têm gosto de publicar coisas que nós até ficamos envergonhados por eles próprios. É ou não é verdade? Não sei se já vos aconteceu, a mim já me aconteceu ter vergonha alheia e pensar: Senhor, ajuda, porque para além da pessoa não poder estar bem espiritualmente, ainda tem, parece que quer desafiar mostrando os seus problemas. O perigo da cobiça e da inveja. Em Êxodo 27 diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, o seu servo, nem a sua serva, nem o boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Isto é um mandamento de Deus, é ou não é verdade? Mas quantas vezes nós vamos para a internet e começamos a cobiçar o que é que ela está a férias ali? E eu nem sequer vou ali à Costa da Caparica, não é? Nós começamos a olhar e a pensar assim: isto às vezes começa-nos a criar assim uma invejazinha. O quê? Aquela fez anos de casamento e o marido lembrou-se, ainda lhe deu flores, e o meu mal sabe quando é que se casou, não é? Então nós começamos a criar ali uma certa inveja. E este texto em Tiago também é muito interessante, diz assim: cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Nós muitas vezes somos cobiçosos e pedimos, e também queremos: Senhor, porque é que aquele tem um carro tão bom, eu tenho aqui um carro que eu vou andar e parece que as rodas vão a cair, não é? Mas nós às vezes pedimos mal, porque pedimos por cobiça, não pedimos porque realmente necessitamos de algo. Pedimos porque no fundo somos egoístas. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Não só não devemos invejar os outros, como não devemos ir para a internet, para as redes sociais, fazer publicações para meter inveja aos outros. Às vezes nós gostamos de mostrar: eu estou aqui, eu estou a fazer isto, para provocar. Se calhar às vezes não tão conscientemente, mas parece que queremos também provocar um bocadinho inveja nos outros, e isso também não é algo que Deus pede de nós. Isto é algo de senso comum, cuidado com as publicações e comentários ofensivos. Muitas vezes nós não temos esse cuidado. Não há mal em nós alertarmos ou se calhar publicarmos algo, alertar que aquilo não está correto, mas temos que ser falar as coisas como cristãos.
domar a língua. É ou não é verdade? E nós muitas vezes não só vemos publicações agressivas, como vemos comentários ofensivos, porque as pessoas pensam que está por trás de um ecrã lhes permite tudo. Mas eu não sei se falariam de igual forma se estivessem cara a cara com a pessoa. E isto fez lembrar aquele texto de Mateus que diz: raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus, pois do que há em abundância do coração disso fala a boca. Infelizmente, nós muitas vezes estamos mais dispostos a criticar, a falar mal, do que a elogiar ou a falar bem. E nós temos de ter cuidado com aquilo que dizemos. E particularmente na internet, que nós já usamos aqueles emojis, não é? Antigamente chamava-se smiles, aqueles emojis para tentar ajudar, porque a escrita muitas vezes não passa toda a emoção, não é um meio de comunicação completo, no qual nós entendemos completamente o que a pessoa quer dizer. Às vezes a pessoa até pode estar a dizer alguma coisa num sentido, mas falta-lhe ali a expressão do rosto para nós compreendermos. Portanto, temos que ter esse cuidado. Estou a acelerar, Cláudia, estou a acelerar. Ter cuidado com aquilo que seguimos nas redes sociais. Isto é outro cuidado. Muitas vezes nós não nos apercebemos, mas andamos a seguir coisas que não interessam e que nos tiram o tempo para Deus e, para além de tudo, ainda nos fazem acompanhar coisas de baixa moral. Tirei este texto aqui da Ellen White que diz: é lei tanto da natureza intelectual como da espiritual, que pela contemplação nos transformamos. O espírito gradualmente se adapta aos assuntos com os quais lhe é permitido ocupar-se. Identifica-se com aquilo que está acostumado a amar e reverenciar. Jamais se levantará o homem acima de norma de sua pureza, de bondade ou de verdade. Se nós nos habituamos a contemplar coisas inocentes, até não são nada de especial, e perdemos tempo naquilo, será que nós não estamos a pôr num terreno do inimigo? Porque o inimigo ele é subtil. Ele não nos vai pôr a acompanhar uma página da Igreja Espírita. Ok? Nós não vamos. Mas se calhar até começamos a acompanhar alguns coachings, alguns até ídolos da música que nem devíamos ouvir, ou alguma figura pública que se calhar não é tão recomendável. E vamos acompanhando e sem perceber estamos a acompanhar coisas que não são boas para nós. Gostava só mais de dar um ênfase. A perda de tempo nas redes sociais. Não há dúvida que nós perdemos muito tempo. E só lembrando este texto de Efésios, e vou só ficar aqui, portanto, ver prudentemente como anais, não como nestes, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias estão maus. Portanto, não sejais insensatos, mas entendem qual seja a vontade do Senhor. Remindo o tempo. Quanto tempo já perdemos? Quanto tempo já perdemos? Nós perdemos muito tempo na nossa vida. E aqui o conselho é remirmos o tempo. E remir o tempo é: já não podemos recuperar o tempo que perdemos. O tempo que eu perdi está perdido lá no tempo. Mas nós podemos ainda remir o tempo daqui para a frente. E não se esqueçam que a nossa vida é feita de tempo. Como o tempo que nós temos agora, não é? A nossa vida é feita de tempo. Portanto, como aqui diz, o tempo é um dos valiosos talentos que Deus nos confiou, pelo qual nos faz responsáveis. Deus vai nos pedir conta do tempo que nós usamos indevidamente. Dizei firmemente: não despenderei preciosos momentos em ler o que não será de nenhum proveito para mim e que apenas me capacita de ser de utilidade a outros. Devotarei o meu tempo e os meus pensamentos a adquirir capacidade para serviço de Deus. Fecharei os meus olhos a coisas fúteis e pecaminosas. Quantas coisas fúteis e pecaminosas nós vemos na internet? Quantas? Não é? O precioso tempo está passando rapidamente e há perigo de que muitos serão roubados do tempo que deveria ser dado para quê? Para que é que devia ser dado este tempo? À proclamação das mensagens que Deus enviou ao mundo caído. Deus quer que usemos as redes sociais, quer que usemos a internet, quer. É uma rede para pescarmos homens, mas não para perdermos tempo.
Satanás agrada ver a distração das mentes que deveriam estar empenhadas no estudo da palavra e com as realidades eternas. Estamos nós a agradar a Deus ou a agradar a Satanás? Quando nós ficamos ali a circular, a ver coisas e não estamos a fazer nada de útil, Deus não se agrada, mas há um que se agrada a Satanás. Eu acredito que nenhuma de nós aqui quer agradar a Satanás. As redes sociais aproximam as pessoas, mas também afastam. Não sei se já vos aconteceu, aqui em casa já aconteceu, estarmos a falar por WhatsApp uns com os outros. E não vivemos num palácio. Já, olha, tal, não tinha. Olha. E eu fico assim a pensar: espera aí, mas estão aqui ao lado. Não é? Ele está aqui na sala ao lado. Porquê que não abriu o quarto a ver falar comigo, não é? Então é assim: às vezes nós caímos neste erro. E as redes sociais aproximam as pessoas que nós às vezes não temos tanto contacto, ou levam-nos a chegar a pessoas, não é? Para evangelizar pessoas distantes, mas muitas vezes afastam quem está em casa. E este texto é muito importante. É o último texto do Antigo Testamento. E diz: eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que não venham ir à terra com maldição. Esta foi a mensagem, não é, de Elias, a mensagem de João Batista e a mensagem que nós, como igreja, temos que proclamar, nós que nos consideramos também o Elias do final dos tempos. Este unir os pais com os filhos. Nós vemos que um dos problemas da nossa sociedade hoje qual é? É as famílias completamente destruturadas e muitas vezes que nem se conhecem uns aos outros. Muitos pais alegam ter tanto o que fazer que não dispõem de tempo. Eu pergunto-vos, não têm tempo e depois perdem tempo nas redes sociais? Então não dispõem de tempo para desenvolver o intelecto, o próprio intelecto, e educar os filhos para a vida prática ou ensinar-lhes como podem tornar-se cordeiros do rebanho de Cristo. Só por ocasião do juízo final, quando forem decididos os casos de todas as pessoas e os atos de toda a nossa vida expostos à nossa vista em presença de Deus, não estou a conseguir ler, e do Cordeiro e de todos os santos anjos, os pais compreenderão o quase infinito valor do tempo que desperdiçaram. Reparem, será que vamos ter que esperar pelo juízo de Deus para percebermos o tempo que nós desperdiçamos na educação dos nossos filhos, aqueles que ainda têm filhos mais pequenos particularmente? Muitíssimos pais verão então que o seu procedimento erróneo determinou o destino dos seus filhos. Portanto, cuidado com o tempo que perdemos e até se calhar estarmos concentrados em levar a mensagem aos outros e depois esquecemos daqueles do rebanho que temos aqui em casa. A pergunta que lhes compete fazer é: estou formando uma família para fortalecer e influenciar as grosseiras fileiras dos poderes das trevas ou estou suscitando filhos para Cristo? Portanto, que as redes sociais não sejam uma forma de nós usarmos só para evangelizar os outros, de chegarmos àqueles que realmente Deus quer que cheguemos, mas que depois nos separem daqueles que estão dentro de casa. Isso é uma preocupação, seja dos filhos, seja do marido, seja de quem for. O perigo do vício. Vão ver aqui um maço de tabaco em que se vai tirando ali um bocadinho de Facebook todos os dias. Pus uma aplicação no meu telemóvel para ver quanto tempo é que eu passava. Acreditam que eu já vi assim, já esteve 1 hora no Facebook. Eu, o quê? Mas eu mal mexi no Facebook. É que vai somando, sabem? 5 minutos ali, mais 5 minutos aqui, e vai-se perdendo o tempo assim. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Será que estamos a ser dominados pelas redes sociais, pela internet? Será que, se eu ficar sem acesso à internet um dia, eu vou começar a trepar paredes, a entrar em desespero, à procura de um Wi-Fi gratuito em algum lado? Ou será que eu vou conseguir passar um dia, apenas um dia, sem internet? Não estamos a falar de questões profissionais e de outras coisas, mas do acesso às redes sociais, o acesso, não é? De uma forma menos profissional. Será que eu vou começar a ter... Porque quem é viciado normalmente não sabe que é viciado, mas tem sintomas de vício.
E a ausência de internet pode-nos causar sintomas de vício, como que a ausência de café, de tabaco, ou álcool, ou outras coisas, pode-nos causar. Penso que aqui a Cláudia poderá confirmar que isto também é um vício. Sim, é um vício e já há mesmo terapeutas para ajudar as pessoas com esses vícios, sim. É, não é? Porque, infelizmente, eu lembro-me que isto já naqueles inícios que eu vos mostrei, 1990 e tais, já no século passado, eu lembro-me que nós ficávamos viciados à espera só de ver you have new mail, ou seja, tem novo mail. Nós ficávamos ali ansiosos à espera de receber um mail. Isto já se falava que era já uma doença, portanto, vejam como é que está hoje em dia. E diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só Jesus para nos libertar, só Jesus para nos dar sabedoria para gerir estas coisas. E se nós estamos a ficar viciados, como provavelmente estaremos muitos, nada como experimentar um jejum, um pequeno jejum, para nos ajudar a usar as redes sociais da forma correta e a não sermos dominados, mas a dominá-las. Só aqui um ponto para finalizar: o sábado e as redes sociais. E lembrando este texto de Isaías, diz assim: se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares o sábado leitoso e o santo dia do Senhor digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Agora, isto é um assunto que às vezes causa polémica. Redes sociais ao sábado ou não? O que é que eu vou fazer para as redes sociais ao sábado? Imaginemos o Facebook. Eu acho muito perigoso o Facebook ao sábado. Eu já estive no Facebook ao sábado. Não estou a falar aqui como alguém que se calhar já não errou e não percebeu que era um erro. Porque o que é que acontece? Vão-nos aparecer publicações, mesmo de amigos, que não são edificantes para o nosso dia de sábado. Se nós vamos nos pôr também a comentar, se calhar estamos a falar nas nossas próprias palavras, estamos a ver os nossos interesses e não estamos a usar o sábado como deveríamos usar. Por isso, muito cuidado com as redes sociais e o sábado, porque pode ser uma forma subtil do inimigo nos distrair do verdadeiro propósito do sábado. Agora nós podemos dizer: mas eu uso, por exemplo, o YouTube para assistir ao culto. Sejamos então focados. Eu entro naquela página, imaginemos que até é no Facebook. Eu entro, clico, pesquiso qual é a página que eu quero e vou diretamente para aquela página. Não vou andar a circular, a ver, a passear pelo Facebook. Eu vou diretamente para aquela página, se é no Facebook que a minha igreja transmite, ou que há alguma coisa que eu quero ver, alguma informação que eu quero obter, vou ao YouTube e vejo a pregação que eu quero ver, mas não vou andar a passear, a ver as sugestões, a ver o que é que há lá de interessante de novo, porque subtilmente, e nunca te esqueçam, o inimigo é subtil. O inimigo nunca nos vai apresentar uma tentação de uma forma brusca. Ele vai subtilmente nos afastando de Deus. E este afastamento pode vir pelas redes sociais. E gostava de terminar com este texto adaptado. Está em Filipenses e diz: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, isso postai, isso publicai e isso contemplai. Que Deus nos ajude a usar as redes sociais e a internet com sabedoria, de forma a que possamos publicar tudo aquilo que possa honrar a Deus e que possamos também andar na internet a ver tudo aquilo que possa engrandecer. Mas em tudo isto, não nos esqueçamos: o tempo é um dom de Deus.
pelo qual Ele nos vai pedir contas. E se as redes sociais nos aproximam daqueles aos quais queremos alcançar com a mensagem, e nós podemos alcançar com todas estas redes, as redes sociais e o tempo que perdemos nelas podem destruir casamentos, destruir mesmo relacionamentos familiares e podem também tirar o tempo que deveríamos de usar para educar os nossos filhos. Portanto, que Deus nos dê sabedoria. Isto foi uma revisão, por assim dizer, apenas uma reflexão sobre as redes sociais. Se quiserem depois alguma informação mais técnica, poderei dar. Eu tenho, por exemplo, um canal no YouTube, só agora para aplicar. Eu criei na altura um canal chamado Cristãos em Reflexão, foi um nome assim, era para os cristãos pensarem. E criei também Facebook e criei também Instagram para poder chegar às pessoas. E posso dizer, irmãos, foi uma experiência interessante. Chegámos a ter uma conferência em Salvaterra e eu, através do Facebook, nós podemos, por exemplo, fazer anúncios para pessoas específicas, grupos específicos, e eu anunciei para pessoas daquela terra e houve pessoas que me responderam. Ou seja, nós podemos usar anúncios para públicos específicos. Portanto, as redes sociais são um meio extraordinário de nós chegarmos às pessoas. Já tive pessoas que me contactaram e que já pedi pastores da região para falarem com essas pessoas e contactá-las. As redes sociais realmente chegam a pessoas, mas sejamos sábios e que Deus nos dê sabedoria para as usar. E não nos esqueçamos deste texto e apliquemo-lo essencialmente quando andarmos pela internet. Peço desculpa pelo excesso de tempo. Não tem mal, Ruth, está dentro do tempo. Podes só tirar o compartilhamento dela, se faz favor. Ok. Obrigada, Ruth. Não sei se alguém quer colocar alguma questão.